Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Empresarial aqui no Supremo. Nós vamos tratar na aula de hoje sobre o tema propriedade industrial. Vamos então traçar pontos importantes que estão relacionados com as noções gerais da Lei 9279 de 96, seus objetivos, e vamos também traçar questões e analisar os pontos pertinentes aos bens de propriedade industrial. Então nós vamos agora observar no nosso slide a questão referente aos objetivos da Lei 9279 de 96. Então, quais seriam esses objetivos? Como nós podemos constatar através do slide, nós temos dois principais objetivos que são disciplinados através da chamada Lei de Propriedade Industrial. A repressão à concorrência desleal e as falsas indicações geográficas e a proteção aos bens de propriedade industrial. Então, desde logo é importante nós aqui definirmos que os bens de propriedade industrial são a marca, o desenho industrial, o modelo de utilidade e a invenção. Estes são os bens de propriedade industrial. E atenção, porque é muito comum a cobrança do artigo 5º da Lei de Propriedade Industrial para que a gente saiba que os bens de propriedade industrial, todos eles são considerados sempre bens de natureza móvel. Então, são bens móveis. Vamos aqui lembrar também que, com relação aos objetivos da Lei 9279 de 96, então nós temos a repressão à concorrência desleal, artigo 2º, inciso 5º e artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, e a repressão às falsas indicações geográficas que estão previstas no artigo 2º, inciso 4º, a definição dos objetivos da lei, e sobre as indicações geográficas nós encontramos as regras sobre elas no artigo 176 a 182 da Lei de Propriedade Industrial e também na Instrução Normativa número 95 de 98. Então, nós temos, aliás, de 2018, do INPI. Nós temos aqui, portanto, esse ponto inicial que me parece absolutamente relevante, que diz respeito justamente aos objetivos da lei. É uma pergunta comum. Qual a razão de ser, o que pretende proteger a Lei 9279 de 96? Então, vocês vão separar, de um lado, a repressão à concorrência desleal e as falsas indicações geográficas, e de outro lado, nós temos a proteção aos bens de propriedade industrial. Como vocês podem constatar, a indicação geográfica não é um bem de propriedade industrial. Bem de propriedade industrial, apenas a marca, o desenho industrial e as patentes relacionadas à invenção e o modelo de utilidade. E todos esses bens de propriedade industrial são considerados bens de natureza móvel. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as indicações geográficas. Então, nós vamos aqui analisar alguns pontos pertinentes às indicações geográficas. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre a questão da repressão à concorrência desleal. Esse é um ponto importante, a gente vai tratar a partir de agora. Vamos ver então no nosso slide, em primeiro lugar, as indicações geográficas. Vamos destacar, nesse início dessa abordagem, o artigo 177 da Lei de Propriedade Industrial, que traz a definição da espécie de indicação geográfica, que é a chamada indicação de procedência. Então, nós temos a indicação de procedência como sendo o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração,
produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Então, na indicação de procedência, nós temos um cenário em que um determinado produto ele provém de um local que é conhecido pela produção, pela extração, justamente para a fabricação desse tipo de produto. Como, por exemplo, a região de Franca e São Paulo é conhecida como produtora de calçados. A Vale do Vinhedo é conhecido como produtora de vinho. Então, a gente tem, portanto, uma indicação de procedência quando está relacionado a um local, uma região em que nós temos como sendo conhecido pela fabricação de determinado produto. Então, esse seria o cenário que envolve a espécie de indicação geográfica, que é a indicação de procedência. Mas nós temos também a indicação geográfica de denominação de origem. Então, considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. É o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um cenário que envolve a região de Champagne na França. Então, por isso que é conhecido como uma denominação de origem a produção de champanhe, ou na região de Bordeaux, também na França. Então, existem alguns lugares cujos fatores climáticos, por exemplo, eles auxiliam na produção de um determinado produto ou na questão que envolve um determinado insumo. Então, a gente tem a denominação de origem como sendo algo relacionado ao meio geográfico pelas qualidades e características que aquele meio geográfico ele acaba oferecendo de maneira exclusiva, de maneira única, o que faz com que os produtos que estejam relacionados com essa denominação de origem tenham uma qualidade especial, diferenciada, única, e isso se dá por conta desses fatores climáticos, por conta dessas características do solo, por exemplo. Então, nós temos a indicação geográfica de procedência e a indicação geográfica de denominação de origem. E é importante a gente também lembrar que no cenário brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, nós temos não só a disciplina das indicações geográficas na Lei de Propriedade Industrial, mas a gente também tem uma instrução normativa do INPI, que é a 95 de 2018, que inclusive diz no seu artigo 5º que o pedido para o reconhecimento de indicação geográfica poderá ser formulado por entidade representativa da coletividade que atua na produção do bem ou na prestação de serviço, e quando não existe pluralidade de entidades, um único produtor ou prestador de serviço estabelecido na região também pode requerer diretamente a indicação geográfica, que vai merecer então proteção do INPI. Interessante aqui também no material de vocês vão encontrar alguns exemplos de indicação geográfica de procedência, como do Vale dos Vinhedos, a produção de vinho tinto, branco, espumantes e por aí vai. A gente tem aí os slides, depois vocês podem observar com mais cuidado. E também a gente tem aqui alguns exemplos em que não se pode, por exemplo, registrar uma marca quando ela ofende uma indicação geográfica. Então isso é interessante também a gente perceber que se há um reconhecimento de uma indicação geográfica, a gente tem que tomar cuidado com a questão do registro da marca, porque na forma do artigo 124 existem algumas restrições ao registro de uma marca. Ela não pode ofender, por exemplo, uma indicação geográfica.
e seja por procedência ou denominação de origem. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, vinhos verdes de La Sierra, para assinalar vinhos cujo requerente é da Argentina. Então isso é irregistrável por ser a região dos vinhos verdes, denominação de origem para vinhos. Então não posso registrar essa marca. Também, Sacramento Franciacorta. Então eu também não posso ter esse registro, é irregistrável essa marca, porque trata-se de denominação de origem para vinhos. E a mesma coisa em relação à campanha meridional, é irregistrável essa marca, porque Pampa Gaúcho da campanha meridional é uma indicação de procedência para carnes. Então, é nesse sentido que nós devemos tratar a indicação geográfica. Isso já foi objeto de algumas provas, né? Inclusive no MP do Paraná, essa foi uma das perguntas de uma prova discursiva para falar sobre a indicação geográfica. Bom, passando agora para a repressão à concorrência desleal de acordo com a Lei de Propriedade Industrial. Então vejam que esse é um dos objetivos da Lei de Propriedade Industrial, a repressão à concorrência desleal. E é interessante observar dentro desse ponto o artigo 195, inciso 3º, porque esse artigo 195, inciso 3º, ele funciona com uma cláusula geral de proteção para evitar a concorrência desleal. Então, esse artigo 195, inciso 3º, ele é extremamente importante, por exemplo, para que a gente trabalhe aqui a proteção pertinente às marcas sonoras, marcas olfativas, o próprio trade dress, que nós vamos ver logo em seguida. Então, são exemplos em que nós não vamos ter a proteção dessas marcas no nosso ordenamento jurídico como marca. Então, por exemplo, uma marca em movimento, uma marca sonora, uma marca olfativa, elas não são protegidas no nosso sistema jurídico pela Lei de Propriedade Industrial como marca. Então não há como registrar, por exemplo, uma marca sonora. Eu não posso registrar uma marca sonora no Brasil, não existe essa possibilidade. No Brasil, não. Então, todos nós conhecemos o som que é produzido quando você inicia o aplicativo da Netflix. Todo mundo se lembra do Plim Plim da Globo. São marcas sonoras. O efeito sonoro produzido por uma motocicleta da Harley Davidson é um efeito único também. Só que eu não posso registrar uma marca sonora no nosso país, nem uma marca em movimento, como aquele sinal que tem no comercial do Itaú. Eu não posso, por exemplo, também fazer o registro de uma marca olfativa. Por exemplo, acho que quem joga tênis de maneira especial, quando compra aquelas bolinhas no tubo e tira, né, abre o lacre, sente o cheiro de grama cortada recente, né? Então, um cheiro característico. Então, eu não posso ter esse registro no nosso país. Por quê? Porque, como vocês podem ver, o artigo 15.1 do Acordo TRIPS, ele diz que os membros que são signatários desse Acordo TRIPS, e o Brasil é um deles, poderão exigir como condição para registro que os sinais sejam visualmente perceptíveis. E é exatamente o que a gente encontra no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial. Você vai lá no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial e está escrito que para uma marca ser registrada no nosso país é necessário que seja pertinente a um sinal visualmente perceptível. Por isso que a gente não tem a proteção como marca sonora, marca olfativa e nem a marca em movimento. Mas isso não significa dizer, e aí é que está o ponto da repressão à concorrência desleal, que não há nenhuma proteção. Existe, só que a proteção ela se dá
com base no artigo 195.3. Então, o 195.3, ele estabelece ali, ó, comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem. Então, a chave está aqui. Então, a marca sonora no Brasil não é registrável como marca, nem a marca olfativa, embora, por exemplo, lá no México, a marca olfativa ela pode ser registrada. No Brasil, o Brasil escolheu, como é admitido pelo artigo 15.1 do Acordo TRIPS, introduzir na nossa legislação a regra de que a marca tem que ser um sinal visualmente perceptível. Agora, eu protejo a marca sonora de que maneira? Eu protejo a marca sonora com base no 195.3. Então, embora não seja registrável como marca, existe uma proteção. Por quê? Eu não posso me valer desse som característico que me remete a um determinado produto ou serviço para desviar clientela daquele que utiliza essa marca sonora. Então, não é registrável como marca, mas tem proteção com base no artigo 195, inciso 3º. E aí a gente vê aí o exemplo, né? Aqui, ó, na questão da marca olfativa, né? Não só desse tubo, né, de bola de tênis, mas também lá no México, né? A marca Play-Doh, que é utilizada também esse efeito, né, de gerar uma sensação única e exclusiva através do olfato. Então, isso a gente vai proteger com base no 195.3, assim como também nós vamos proteger o chamado trade dress, com base no 195, inciso 3º. Então, esse chamado trade dress, ele é protegido no nosso país não como um bem de propriedade industrial. Ele é protegido com base na cláusula geral do artigo 195, inciso 3º. O artigo 195, inciso 3º da Lei de Propriedade Industrial é o dispositivo que nós iremos utilizar para a questão da proteção, da tutela do chamado trade dress, que é um conjunto imagem que é considerado único, que nos remete a um determinado serviço, a um determinado produto, a um determinado estabelecimento, porque é um conjunto imagem que é resultado da soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual de apresentação do bem no mercado consumidor. Então não se confunde com patente, desenho industrial, marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro. Então vejam que o trade dress, portanto, está ligado à identidade visual. Como vocês podem ver, nesse caso do RESP 1.843.339 de São Paulo, em que houve uma disputa de violação de trade dress entre o titular da marca Engov e do titular da marca Pós-Drink. Então vejam que aqui o que se discute, na verdade, não é a questão da marca, porque cada um tem a sua marca, a marca é distinta. A marca Engov não se confunde com a marca Pós-Drink. Mas a identidade visual entre uma e outra pode levar o público consumidor a erro. Então, o que nós temos aqui, na realidade, é a possibilidade de você levar a erro um consumidor que desejaria consumir o produto Engov, mas pela forma da apresentação dessa embalagem, com essas cores, com a formatação da letra, pode ser induzido a erro a comprar o pós-drink. Então, a gente tem aqui uma hipótese que pode se amoldar, e nesse caso se amoldou a regra do artigo 195.3 da Lei de Propriedade Industrial, porque há um desvio de clientela. E vocês podem imaginar, e certamente vocês já estão imaginando cenários que talvez sejam até mais recorrentes, como, por exemplo, embalagens
de biscoito, né? Tem várias embalagens que tentam se aproximar daquela identidade visual do biscoito negresco, né? Então é um exemplo também muito comum. E aí a gente pode observar, nesse caso concreto, do caso Ingov, o STJ disse e concluiu que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente pós-drink viola o conjunto imagem daquele produzido pela recorrida, Ingov. Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado. Então, eles estão atuando no mesmo segmento mercadológico. A comercialização do fármaco da recorrida, ou seja, Ingov, é anterior. Então, temos aqui uma anterioridade da Ingov. Começou, portanto, antes da pós-drink a comercializar o produto dessa forma, com essa identidade visual. É anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer o uso da embalagem impugnada. E a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de existência. Então, essa embalagem utilizada pela pós-drink, ela não é assim porque existe uma exigência relacionada à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado. Na verdade, é assim porque assim desejou, portanto, o seu titular. O que você precisa saber é que, na verdade, existem alguns produtos cuja a identidade visual, elas são obrigatoriamente iguais ou semelhantes, porque existe uma funcionalidade que exigirá, ou uma exigência de algum órgão, né, técnico, que exigirá que aquela embalagem, aquela identidade visual seja daquela forma apresentada. Mas não é o caso aqui, porque, como diz o STJ, não teria essa funcionalidade exigida. Não se trata ainda de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual, original e distintivo da embalagem criada pela recorrida. E aí a gente tem alguns informativos que tratam sobre o trade dress, com destaque inicial para o informativo 715, que vai tratar justamente desses requisitos, para que você possa ter a configuração de uma violação do trade dress. Então ele diz ali, olha, para a configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular simplesmente comprove que utiliza determinado conjunto de imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para a garantia da proteção jurídica. Quais são esses pressupostos? Primeiro, ausência de caráter meramente funcional, é o que eu falei há pouco, né? Porque se a gente tem a obrigatoriedade de apresentar o produto daquela forma, com aquela identidade, com aquele formato de embalagem, porque há uma funcionalidade necessária, então isso não vai caracterizar, obviamente, uma violação ao trade dress. Mas se está ausente esse caráter funcional, então já é um primeiro passo para você identificar a violação do trade dress. Também a distintividade, claro, porque você tem que ter um caráter distintivo sempre, seja para o trade dress, seja para o seu conjunto imagem, a sua identidade visual, seja para os bens de propriedade industrial, sempre tem que ter essa distintividade, a forma distinta como ele se apresenta para o público consumidor. Também temos que ter a hipótese de confusão ou associação indevida e a anterioridade do uso. Todas essas características, como a gente viu, se apresentaram no caso da Ingov. Então, são esses os requisitos para que a gente tenha a possibilidade de se identificar uma violação à identidade visual chamado trade dress, e aí caracterizaria a possibilidade de uma concorrência desleal por desvio de clientela. Além disso, nós temos o informativo 641, que estabelece que é necessária a produção de prova técnica
para se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do chamado trade dress. Então, há, portanto, uma obrigação de produção de prova técnica, ou seja, tem que ter perícia. Não pode ser simplesmente uma hipótese em que nós vamos ter um cenário de mera comparação de fotografias. Então, não pode ser simplesmente uma mera comparação de fotografias. Há uma exigência, portanto, para que a gente tenha a prova sendo realizada por perícia. Então, a perícia é indispensável para que você possa ter a caracterização da violação do trade dress. Além disso, nós temos o informativo 618, as questões acerca do trade dress, dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal, do INPI. Então, a competência para decidir sobre violação do trade dress, como diz o informativo 618, é, portanto, da Justiça Estadual. Então, temos que ter cuidado em relação a esse ponto. Agora, informativo 612, a caracterização de concorrência desleal por confusão apta a ensejar a proteção do conjunto imagem trade dress de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. Bom, então a gente observa que das decisões que foram veiculadas em informativos do STJ, nós percebemos a preocupação no informativo 715 de se trazer ali os requisitos para a caracterização da violação à identidade visual de um determinado empreendedor. Outro ponto importante que nós vimos, a necessidade de perícia. Ou seja, não basta mera comparação de fotografias. E aí a gente tem dois informativos, o 641 e também o 612. E vimos que, à luz do informativo 618, a competência será da Justiça Estadual sem a necessidade de participação do INPI. Por quê? Porque não é um bem de propriedade industrial, não é passível de registro. Então, a gente não tem um registro no INPI, não há registro no INPI. Então, não há uma patente de trade dress, não há um registro de trade dress. Isso não há previsão e, por isso, e também por se tratar de ação entre particulares, tramita na Justiça Estadual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse cenário inicial da apresentação da nossa aula de propriedade industrial. Nesse primeiro bloco, portanto, nós tivemos contatos com dois pontos importantes. Primeiro, identificação dos objetivos da Lei 9279 de 96, buscando identificar quais são os bens de propriedade industrial, e vimos também aqui as regras sobre indicação geográfica e trade dress, que são, portanto, protegidos, a indicação geográfica diretamente nos artigos 177 seguintes, e também a hipótese do trade dress que se amolda à regra do 195.3, aquela cláusula geral de proteção que também será aplicável para as marcas sonoras, as marcas olfativas, as marcas em movimento, porque elas não podem ser registradas como marca, já que marca é um sinal visualmente distintivo. Então, esses foram os pontos do nosso primeiro bloco, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a questão que envolve as patentes. Então, no bloco 2, vamos falar de invenção e modelo de utilidade.